Ei, deixa eu continuar essa história. O Caixão de Vidro, parte 2, dos Irmãos Grimm, por Clarissa Portugal. O aprendiz de alfaiate então parou em frente de uma construção enorme de pedras e rochas. E ele ficou parado ali sem saber o que fazer. Ele queria muito ir embora daquele deserto, voltar para a humanidade, mas ele não sabia se ir pela direita, se ir pela esquerda, se olhava para trás e tinha um penhasco enorme. E então o veado com seus enormes chifres o empurrou. E ele então viu uma enorme pedra que cobria a entrada. O veado então empurrou aquela pedra e o rapaz viu um salão escuro, fechado, que ele estava morrendo de medo de entrar. Mas ele foi engolido por uma fumaça. E de dentro da fumaça veio uma voz que dizia assim: entre, não tenha medo. Pode entrar que aqui boas coisas te aguardam. E o aprendiz de alfaiate estava tremendo nas bases, mas parecia que uma força o empurrava para dentro. E ele olhou para trás e não conseguia ver mais nada além de fumaça. Então lá dentro ele ficou. Ele foi então acostumando com a escuridão e percebeu que aquele salão parecia ser feito para um castelo. Tinham várias pedras polidas, e nessas pedras ele percebia que tinham palavras, tinham letras, tinham talvez algum feitiço. Ele foi tocando, mas não conseguia distinguir exatamente o que dizia. Mas sabia que aquilo ali tinha sido feito por mãos humanas. E ele ficou encantado por aquele salão. Mas já ia voltando para ir embora quando a voz disse: venha para o centro do salão. Fique em cima dessa rocha que tem bem no centro, que uma boa fortuna te aguarda. Então ele, um pouco mais corajoso, foi até o centro do salão e ficou em cima da rocha. E ela foi descendo lentamente. E apresentou para ele um outro salão, tão grande quanto o primeiro, mas agora com outras coisas que tinham lá dentro. Várias garrafas, vários vidros, vários aquários e 2 caixões enormes. Tudo de vidro. Ele percebia que dentro das garrafas tinham fumaça, tinham cores curiosas. Ele não sabia dizer exatamente como nem porquê, mas para ele parecia que aquilo ali tinha vida. Parecia que tinha um sopro de vida em cada uma dessas cores. E ele ficou fascinado porque elas mexiam e rodavam lá dentro. E então ele foi ver um dos caixões. Ele se aproximou e foi a coisa mais estranha e magnífica que ele já tinha visto na sua vida. Parecia uma cidade. Tinha um castelo que era uma miniatura, mas mesmo sendo miniatura, ele era enorme. Parecia assim feito com as mãos mais hábeis e delicadas de um artesão estupendo. E tinham fazendas, tinham casinhas, tinham até quase que pareciam animais que se moviam lá dentro. E ele ficou assim impressionado e fascinado. E parecia que passavam-se horas olhando aquela escultura, aquela maquete, aquela cidade. Ele não sabia dizer exatamente o que era aquela obra de arte, mas ele ficou absolutamente fascinado. Ele podia ter ficado horas observando aquilo, se não fosse mais uma vez pela voz o chamando e dizendo: olhe para cá, veja esse outro caixão. E ele se virou assim como se acordado por um transe e viu que tinha uma pessoa. Uma pessoa? Ele foi correndo e viu que era uma moça. E ela estava de olhos fechados. E ela tinha cabelos enormes que a envolviam como um manto. E ele ficou morrendo de medo de talvez ela estar morta, mas reparou que a pele dela era corada. E ele conseguia ver na roupa a sua respiração. E ele então ficou observando aquela moça, que parecia dormindo, mas que de repente abriu os olhos e olhou para ele com um misto de alegria e horror. E ela então disse: me ajude, me tire daqui, por favor. E ele ficou sem saber o que fazer. Ela: tem uma tranca bem ali no caixão.
Ele então rapidamente olhou e ele tirou uma agulha de dentro da sua roupa. Ele abriu então a tranca com a sua agulha. E na mesma hora o caixão abriu e saiu de dentro uma fumaça branca. A moça então saiu de dentro de lá e disse: "Oh, por Deus, por tudo que é sagrado, muito obrigada por ter me tirado da minha prisão. Você não sabe há quanto tempo, há quantos anos eu estou presa lá dentro. Você não sabe os horrores que eu vivi. Ah, mas eu só tenho a lhe agradecer." Ela então deu um abraço no rapaz, olhou para ele e disse: "Eu estava dormindo antes de você aparecer. Eu estava sonhando. Você acredita que eu estava sonhando que vi um rapaz me tirar aqui dentro do caixão? E quando eu vi você, eu quase achei que eu ainda estava dormindo. Mas que surpresa boa. Sente-se aqui. Sente-se aqui e me deixa contar a minha história." Se você é curioso como o alfaiate, fica ligado no canal. Dá o seu like, compartilha e se inscreve. E lembra também de entrar no Instagram e no Facebook, os dois, Clarissa Portugal Oficial. Lá tem várias fotos, você pode deixar o seu comentário e interagir. E lembra também de deixar o seu comentário aqui. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.